a aula anterior, né, que nós comentamos sobre as características que envolvem a Política Nacional de Saúde Mental, e as características e como ela foi sendo construída, né, levando em conta lá no passado, né, manicômios, abandonos dos indivíduos, né, em primeiro lugar, né, os indivíduos eram abandonados, né, nas florestas, amarrados nas árvores, abandonados nas ruas. À medida que foi aumentando a quantidade desses indivíduos, eles passaram a ser colocados em manicômios. Nesses manicômios era um local de isolamento, um depósito para os indivíduos sem tratamento de saúde nenhuma. Posteriormente, né, se questionava as relações humanas dentro desses processos, e passou-se a ter uma condição, entre aspas, de cuidado. A pessoa entra e fica ali, é alimentada, dorme com determinada segurança, digamos assim, mas não havia um tratamento organizado. Na Europa, né, surge o conceito, né, de hospital psiquiátrico, em que lá vai sendo feitos algumas atividades, alguns trabalhos, buscando, né, entre aspas, o tratamento. Mas, basicamente, quando se tinha esse tratamento, entre aspas, era mais caracterizado por experiências para ver a validade de determinadas substâncias, se elas funcionavam, não funcionavam, como que o indivíduo reagia ou não, em que as pessoas eram mais cobaias do que sujeitos, né, participantes desse processo. Houve toda uma condição, né, de discussões na Europa, até que Franco Basaglia, um psiquiatra italiano, nos anos 50, ali, especialmente nos anos 60, começa a trabalhar e discutir um movimento antipsiquiátrico, propondo o fim dos manicômios e fim dos hospitais psiquiátricos que existiam, com a característica de organizar espaços onde as pessoas que vivem problemas de saúde mental pudessem trabalhar, pudessem estudar, pudessem agir com autonomia, tendo um espaço em que eles ficam como uma casa, e um espaço onde elas possam estar estudando ou trabalhando, dando sentido e significado à vida dessas pessoas, em que elas podem, com autonomia, construir o seu mundo, a sua realidade, o que está à sua volta. Essas ideias do Franco Basaglia que vão repercutir de forma significativa no mundo, em termos de pensar caminhos diferentes da internação. No Brasil, nos anos 70, né, surge o movimento antimanicomial, e esse movimento antimanicomial propõe conceitos e ideias muito atreladas à construção do pensamento do Franco Basaglia. E daí surge justamente a perspectiva do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, em que diferentes profissionais vão atuar junto a pessoas que sofrem problemas de transtornos mentais, que podem ter ocorrido a partir de um sofrimento específico, um estresse intenso, né, na vida do indivíduo, ou a partir do uso de substâncias psicoativas, tendo o CAPS como característica atuar nesses transtornos, nessas desordens, e também levar em conta que a pessoa tem autonomia de frequentar o CAPS e de sair do CAPS. Então, a pessoa não é alguém que fica retida dentro do CAPS, mas é alguém que vai até o CAPS, se apresenta, é atendido por psicólogos, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, entre outros profissionais, e dentro desse atendimento vai se organizando toda uma ordem de atuação para levar em conta quem é o paciente e as características de planejamento das interações que a pessoa vai fazer ao longo de um período. Então, o conceito do CAPS não é que a pessoa fique no CAPS a vida inteira. O conceito é que a pessoa, ao adentrar ao CAPS, adentra por sua vontade, mesmo que um familiar o leve até lá, a pessoa passa a participar por ela mesma, e não porque alguém está obrigando que ela participe. Ela se envolve dentro de um programa, de um planejamento que tem começo, meio e fim. Muitas vezes, né, o CAPS é entendido de modo equivocado pelos próprios profissionais, que é um espaço onde a pessoa possa ficar lá ad eterno. Não, o CAPS, a pessoa vai, frequenta, entra num plano de trabalho, de tratamento, e a partir desse plano ela vai se reorganizando para que ela volte ao contexto do seu ambiente social com qualidade. Né? E esse processo, né, que vai discutir como que os transtornos mentais surgem,
vai levando em conta algumas características que são fundamentais para o psicólogo, por exemplo, a psicóloga, entenderem como que esse transtorno vai se caracterizando, como, por exemplo, as condições do ambiente, né? Essas condições do ambiente, a pessoa vive num lugar, numa casa que tenha teto, que tenha energia elétrica, que tenha água, que tenha saneamento básico, que tenha proximidade a uma unidade de saúde, proximidade a espaços educacionais, condições que dê ao indivíduo qualidade de vida. Esses elementos são essenciais para a qualidade da saúde mental. Qualidade de vida implica em saúde mental. Quanto pior é o ambiente social, mais ele possibilita a desorganização do indivíduo, né? Como, por exemplo, né, a pessoa vive num ambiente que está exposto à insegurança, não tem acesso à energia elétrica, o espaço onde a pessoa está é alugado, a pessoa está desempregada, ou seja, todos esses processos vão atingindo o funcionamento social do indivíduo, quem ele é. Então, cada um de nós, né, nós temos a nossa identidade, os nossos nomes, o modo como as pessoas nos reconhecem, e quanto mais o ambiente social vai nos reconhecendo, né, a gente é bom nisso, a gente tem dificuldade aqui, a gente não consegue fazer outras coisas, mas o ambiente social vai dando valor para a gente. Quanto mais a gente se sente incluído nas ações, nos contextos, nos diferentes ambientes, melhor é a nossa saúde mental. Quanto mais isolados a gente se sente dentro dos relacionamentos, mais fragiliza a nossa saúde mental. O contexto familiar também é um elemento essencial em termos de compreendermos quem são os indivíduos, né? O contexto familiar ele vai dando base ao reconhecimento de cada um. Por exemplo, o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, os vínculos que eles vão estabelecendo. Quanto melhor é a construção dos vínculos afetivos, melhor é a saúde mental que as pessoas venham a ter. Se dentro do contexto familiar há desavenças, há uma desorganização, as pessoas não sabem conversar diante dos problemas, isso é um espaço, né, de conflitos constantes que podem produzir, né, dentro dessa organização familiar, desajustes em cada um dos indivíduos, né? E, além disso, né, a compreensão de que nós, sujeitos, estamos dentro de uma rede social que envolve processos distintos de densidade e homogeneidade, que basicamente quer dizer, né, dentro dos ambientes onde a gente está presente, né, as pessoas têm ideias, as pessoas fazem reflexões, e esse processo contradiz frequentemente os modos como os próprios indivíduos vêm a pensar o mundo. Se a gente pensar no exemplo, né, das redes sociais na nossa atualidade, né, o pessoal tem Facebook, tem Instagram e outras, Twitter, e as pessoas vão até esses espaços e expõem ideias. E ao expor ideias, tem gente que, ao ler essas ideias, contradizem e podem contradizer essas ideias de uma forma mal educada, com xingamentos e assim por diante. Isso, para quem vai ler, né, então você vai lá ler uma informação, alguém está te xingando, né, abala o indivíduo dentro desse processo de vínculos em que nós estamos inseridos. E a produção de saúde mental, ela considera que o diálogo é o caminho. Então, alguém pode divergir de pontos de vistas, não tem problema nenhum. Mas quando as pessoas fazem uso de imagens, uso de palavras, uso de expressões que geram violências, isso provoca desequilíbrios nos indivíduos. E se esses desequilíbrios forem constantes e a pessoa não tiver uma rede de apoio para dar suporte a esses processos, a característica é que o indivíduo vai se desorganizando na sua própria condição de elaboração mental. Então, é importante entender que a atenção primária é o espaço que garante ao indivíduo a segurança na organização da saúde mental. Então, a atenção primária ela está vinculada a que a pessoa viva num ambiente adequado, condizente, onde os vínculos afetivos sejam vínculos também bem organizados, onde se permita a contradição
e o reconhecimento dos indivíduos, e que o acolhimento seja um valor fundamental. Então, a atenção primária é esse elemento que dá suporte à construção da saúde mental nos indivíduos. E o caminho inverso leva justamente a uma fragilidade dessa atenção primária e pode levar o indivíduo a uma desorganização mental. A partir desse processo, né, de conhecimento de como que a sociedade vai se organizando, como que vai se estabelecendo os vínculos entre os indivíduos e como que a gente pode compreender as contradições da realidade, buscando a organização, né, de cada um de nós, dos indivíduos, que foi criado para dar apoio e suporte ao CAPS, né? Então o CAPS surgiu antes. Posteriormente, né, é criado uma rede que busca o apoio à atenção primária, né, chamado de RAPS, né, que é uma rede de atenção psicossocial, que tem por base discutir as condições em que os indivíduos estão para que a condição de saúde mental seja favorável em termos de valorizar todo um processo de inclusão social. Essa rede de atenção psicossocial, ela é composta não só pelo Centro de Atenção Psicossocial, pelo CAPS, mas ela é composta por diferentes espaços que vão organizando a proteção como uma condição de apoio primário, né, de atenção primária ao indivíduo. Né? Primeiro lugar, onde a gente vai recorrer, tendo como base a prevenção dos indivíduos em termos de problemas mais complexos, digamos assim. Então, a RAPS, Rede de Apoio Psicossocial, ela inclui atenção básica em saúde, que é organizada pela Unidade Básica de Saúde, pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, consultório na rua, centros de convivência e cultura. A Unidade Básica de Saúde, a gente comentou rapidamente, né, com vocês na aula passada, que deve ser um espaço onde não só um médico vem atender pessoas, né, mas a Unidade Básica de Saúde, ela deveria ter, além dos médicos, pessoas ligadas à enfermagem, né, ou seja, enfermeiros, deveria ter psicólogos, e não um psicólogo para atender várias unidades, mas psicólogos dentro da unidade para dar apoio à saúde mental dos indivíduos, profissionais da odontologia, e também de outras áreas, fisioterapia, ou seja, a unidade básica de saúde deveria ser um centro em que se recebesse os indivíduos para que eles pudessem promover a saúde de modo primário no dia a dia. Então, estou com um problema, vou à unidade de saúde e lá eu vou ter diferentes profissionais para me atender. A gente não vê isso de modo regular, não porque os profissionais não querem trabalhar em unidade básica de saúde. É porque, ao implementar as políticas públicas, os dirigentes, né, seja prefeito, governador, presidente, governadores, prefeitos, quem está na presidência, né, independente de quem seja, não há uma vontade política de fazer com que essas unidades funcionem de acordo com o que a rede de atenção psicossocial preconiza, dos profissionais que estejam lá, e se alega que é um gasto que acaba não tendo um retorno. Então, o que é importante ter, né? É essa a configuração. Técnicos de enfermagem, não são os enfermeiros, né? E também médicos. Tendo isso, tá bom, né? E não há, por parte da população, uma percepção de que ali deveria ter muito mais do que esses profissionais, né? Núcleo de apoio à saúde da família seria toda uma estruturação que desse base a acompanhamentos a partir de problemas que as famílias relatam. Então, esse núcleo de apoio deveria estar correlacionado à unidade de saúde, em que, ao ir a essa unidade de saúde, a pessoa argumenta alguns problemas e tal, dentro da unidade de saúde ter assistentes sociais que iriam em busca de compreender o que se passa na família, ou seja, vai-se até a família e dentro desse caminho, né, cria-se todo o sistema, né, de saúde na família, né? Então, a partir de um levantamento de um problema que é
exposto na unidade básica de saúde, se organiza uma equipe através do trabalho do assistente social, e essa equipe que é organizada vai até a família para acompanhar os desdobramentos, né, do que precisa, não precisa, as necessidades, orientações para dar suporte e garantia à vida desses indivíduos. Consultório na rua é um trabalho que tem uma característica especialmente do psicólogo, da psicóloga, com apoio de profissionais da enfermagem e da medicina. Mas quem vai, digamos assim, puxando toda a discussão seria o psicólogo, a psicóloga. Consultório na rua seria a instituição, né, a prefeitura, organiza um ônibus, por exemplo, né, e nesse ônibus você tem, no mínimo, né, o psicólogo para fazer um trabalho de acolhimento dos indivíduos que estão em situação de rua. Então, esse ônibus circula pela cidade, para em determinados pontos, os indivíduos, né, que estão em situação de rua, em situação de abandono, o psicólogo faz esse primeiro contato e vai conversando com os indivíduos, né, se eles querem um tratamento mais adequado, se eles querem um espaço para ter segurança do que ficar na rua, como que eles podem reconstruir seus caminhos de vida. E se a pessoa que está na rua concordar em participar desse programa, que não é uma imposição, é um diálogo onde vai se explicar para o indivíduo, né, o que se quer fazer em relação à sua condição de saúde física e mental. A pessoa concordando, é feito um levantamento, né, sobre a história de vida da pessoa, características, para tentar, né, posteriormente, um contato com a família, para que esse indivíduo tenha um retorno. Outros profissionais podem atuar também, né? Então, por exemplo, além do psicólogo, poderia ter um médico, poderia ter um enfermeiro, que vão fazendo as avaliações iniciais do indivíduo para que ele vá se reorganizando. Nesse ônibus, né, inicialmente, né, seria um atendimento emergencial, né, das situações do indivíduo, né, organizado ali pelo psicólogo, e um funcionário, outro funcionário, que vão fazendo os registros de quem é a pessoa, o nome, onde que a pessoa fica regularmente, e dando indicações de como a pessoa pode se reorganizar na sua dinâmica de vida. Curitiba tem o consultório na rua, mas é apenas um ônibus para atender Curitiba toda. E o trabalho, né, tem psicólogos que trabalham, mas são poucos psicólogos, né, são em torno de 4 psicólogos que fazem esse trabalho, né. Então, 4 psicólogos, um ônibus para atender Curitiba, acaba sendo algo bastante pouco e limitado, e os resultados acabam sendo também pequenos, né, porque você não atinge uma demanda de acompanhamento regular que se tem que ter em cada grupo, né, para que os indivíduos tenham aderência a esse programa e com isso, né, possam melhorar sua condição de vida, abandonar o uso de substâncias psicoativas e encontrar caminhos que lhes deem segurança, né, em termos de trabalho, em termos de moradia ou contato com a família, né. E centros de convivência e cultura, nós temos alguns espaços, né, especialmente nas ruas da cidadania, né, ruas da cidadania em Curitiba, né, em que ali se encontra, né, um espaço para uma cancha de esportes, um espaço para as pessoas sentarem, conversarem, que a ideia, né, do centro de convivência é reunir pessoas de um bairro, de uma região, em que as pessoas vão trocando experiências, vão fazendo atividades, vão partilhando culturas, vão fazendo apresentações, e dentro desses espaços, né, que haja justamente a ideia da inclusão, né, que os indivíduos, estando inclusos, se encontrem, né, em segurança, em proteção, em harmonia. Pode haver as diferenças de entendimento, mas todo mundo vai buscando um equilíbrio, né? Então, a atenção básica em saúde é o primeiro elemento fundamental da rede de apoio psicossocial para que a saúde mental seja preservada. Se essa atenção à saúde básica está fragilizada, não se garante de modo mais amplo, né, na sequência, o próprio equilíbrio que os indivíduos possam vir a ter, né? E depois, né, vem o desdobramento, né,
da rede de atenção psicossocial, né? Como, por exemplo, a atenção psicossocial estratégica, que são centros de atenção psicossocial que estão caracterizados aí sim como o CAPS, né? Então, o segundo elemento, né? Se o indivíduo tem problemas na sua saúde mental, problemas do uso de substâncias psicoativas, ele pode ir para o CAPS, né? E tem que ter um CAPS, né, dentro de cada região onde os indivíduos vivem. Em Curitiba, a gente tinha 12 CAPS. A prefeitura, né, passou para uma administração público-privada, os CAPS, e posteriormente os CAPS começaram a diminuir, né? Então, hoje a gente tem 9 CAPS em Curitiba, né? Quando deveria ter mais, a gente tem menos, né? E dentro desses centros de atenção, né, o pessoal vive uma série de dificuldades, né, em termos de falta de materiais, os profissionais nem sempre frequentam com regularidade. À medida que faltam os materiais para a organização das atividades, as pessoas que vão aos centros de atenção psicossocial acabam não indo mais. Então vai uma vez, vai duas, vai três, nunca tem os materiais para organizar atividades e assim por diante. As pessoas também começam a abandonar todo o processo, né, e o projeto. Atenção de urgência emergencial, né, que envolve o SAMU e envolve a UPA. Aí é a condição do indivíduo, né, digamos, teve um surto, começa a quebrar as coisas, a xingar todo mundo, né? Daí a gente vai para o serviço de urgência, né, para tentar proteger as pessoas que estão à volta desse indivíduo que sofre com transtorno, bem como, né, buscar uma proteção do próprio indivíduo, né? Atenção residencial de caráter transitório, que é unidade de acolhimento. Então, se o indivíduo precisa de uma reorganização, vai-se para uma unidade de acolhimento em que ele vai passar um período dentro dessa unidade para restabelecer o seu controle ou sua sanidade mental, né? Buscar o equilíbrio. E, posteriormente, né, a indicação, né, caso seja necessário, para um serviço de atenção em regime residencial, que são as chamadas comunidades terapêuticas. Então, digamos, né, o indivíduo se desorganizou, foi chamado o atendimento, ele foi internado num serviço, numa condição de urgência por desequilíbrio mental. À medida que o indivíduo se acalma, né, ele vai para uma unidade de acolhimento em saúde mental, e dessa unidade de acolhimento, né, que o indivíduo não vai ficar muito tempo, né? Então, por exemplo, no máximo 3 meses, pegando um exemplo, um hospital psiquiátrico, o indivíduo retorna ao ambiente social, né, à família, no máximo em 3 meses, e esse indivíduo ele pode participar, né, em caráter transitório, isso é fundamental, né, tanto a unidade de acolhimento, por isso que até no máximo 3 meses, como o serviço em uma comunidade terapêutica, que é o CT, né. A comunidade terapêutica, o indivíduo pode ficar um período maior, mas nessa comunidade terapêutica tem que ter um plano de tratamento para o indivíduo, tem que ter uma organização que dê base à saúde mental desse indivíduo, tendo começo, meio e fim. E ele está numa comunidade terapêutica porque ele apresentou uma dificuldade em ter autonomia, em lidar com as suas próprias condições, ou seja, a pessoa pode oferecer risco a si mesmo. Por isso que ele não vai para o CAPS. Então, no CAPS, né, a pessoa vai com autonomia, né, vai acompanhando os trabalhos. Numa comunidade terapêutica, não, ele tem que ser assistido, ele tem que ser acompanhado para que se possa entender o que se passa com esse indivíduo. As comunidades terapêuticas, né, deveriam ter assistente social, psicólogos, médicos, enfermeiros e outros profissionais. Porém, né, e principalmente, né, semana passada, né, teve uma mudança no entendimento das comunidades terapêuticas que já não estavam fazendo o trabalho de modo adequado, né? Então, muitas comunidades terapêuticas já estavam funcionando sem ter os profissionais, que era um funcionamento irregular. Porém, né, a legislação que está sendo construída está dando, digamos assim, base para que esses profissionais legalmente não sejam necessários, né?
e as comunidades terapêuticas já estavam com um caráter de senso comum em termos de atendimento. Esse senso comum significa, né, a comunidade acolhe o indivíduo, faz o registro do número dos indivíduos, passa para todo o sistema de saúde, que está acolhendo o número de indivíduos, e o sistema de saúde, né, o governo federal, repassa, né, via SUS, a essas instituições verbas pelo número de pessoas que estão sendo atendidas. Porém, né, as pessoas fazem o atendimento de senso comum, né, baseados em informações de opinião, baseado em informações de que eu fiz isso com tal pessoa e funcionou, vou fazer com você também. Não quer dizer que se funcionou com um, vai funcionar com o outro, né? E o conhecimento científico fica deixado de lado. Só para relatar para vocês, né, eu comentei na aula passada, uma instituição, né, que tinha psicólogo, a profissional, né, da instituição, da comunidade terapêutica, era uma das pessoas que usava de senso comum para fazer atendimentos psicológicos, né? Ela reunia o pessoal e, ao invés, né, de fazer a intervenção que você fica 5 anos estudando para valorizar a própria condição da psicologia, a psicóloga fazia um acolhimento e um atendimento que não tinha nada a ver com a psicologia, um atendimento puramente de senso comum, que é uma característica que hoje predomina dentro das comunidades terapêuticas, e não a condição de trabalhar os indivíduos para a reorganização mental. Então, se a gente for, por exemplo, lá no Conselho Regional de Psicologia, né, e perguntar como que o Conselho observa as comunidades terapêuticas, o Conselho vai falar assim, é lamentável, as comunidades terapêuticas não fazem um trabalho de saúde mental, eles fazem um trabalho de senso comum que leva os indivíduos a ficarem alienados da própria realidade e não entendendo os processos que envolvem a doença mental, né? Bem como o próprio uso de substâncias psicoativas. E muitos desses indivíduos, ao saírem, quando saem, né, da comunidade terapêutica, voltam a uma condição de usuários de substâncias psicoativas ou apresentam seus desequilíbrios, de modo geral. A atenção hospitalar, ela está relacionada aos hospitais, de um modo geral, que passam a atender indivíduos também com problemas de saúde mental, que tiveram uma desorganização da sua saúde como um todo, né? Então, o indivíduo tem problemas cardíacos, o indivíduo tem problemas pulmonares, ou seja, a saúde mental do indivíduo, nesse contexto, está muito associada ao uso das substâncias psicoativas, e outras desordens vão ocorrendo na condição física do indivíduo, e ele precisa de um apoio nessa condição física, né? Problemas renais, problemas hepáticos e assim por diante, né? Estratégias de desinstitucionalização são serviços residenciais terapêuticos que têm por base dar apoio inicial à família, né, que tem um indivíduo com problemas, mostrando estratégias que a família possa vir a ter para entender, né, o indivíduo que tem problemas de saúde mental. Esses serviços residenciais terapêuticos, quem deve organizar é o Estado, e o Estado dando base, né, para que, ao identificar que dentro de uma família teve alguém que teve o surto, que chamou lá o SAMU, levou o indivíduo para a UPA, ao identificar, né, como que essa família, né, lida com o transtorno mental de alguém da sua família, deveria ter um serviço residencial terapêutico indo até a família para orientar a família em relação aos tipos de problemas que a saúde mental do indivíduo cria ali para as pessoas e quais as estratégias que a família pode vir a ter para lidar de forma adequada com o transtorno mental do indivíduo, né, seja por uso de drogas ou não, né, substâncias psicoativas ou não. Então, a característica de profissionais que estão orientando como que o indivíduo, ao retornar, ele deve ser trabalhado. Digamos assim, correlacionado a esses trabalhos de serviços terapêuticos, quando o indivíduo vai lá saiu da UPA, foi lá para a unidade de acolhimento,
a unidade de acolhimento, né, hospital psiquiátrico, ou mesmo a comunidade terapêutica, deveria estar trabalhando com esse indivíduo um programa de volta para casa. Esse programa de volta para casa é desenvolvido junto à família, através dos serviços residenciais terapêuticos, e nas unidades de acolhimento, né, um hospital psiquiátrico ou uma comunidade terapêutica, né, mostrando ao indivíduo como que vai ser o passo a passo do retorno dele para casa e como que, seja a família, seja o próprio indivíduo, deve entender essas demandas que estão à sua volta, né, para que haja toda uma sistematização e organização do retorno, seja do indivíduo dentro da família, seja no trabalho, seja nos estudos, seja no relacionamento social com a comunidade, né. E estratégias de reabilitação psicossocial, né, que é desenvolver trabalhos para que as pessoas aprendam a gerar renda e a se organizar, né, financeiramente diante das situações que as pessoas vivem ali com o transtorno mental. Iniciativas de geração de trabalho e renda, né, por exemplo, né, a gente pode fazer alguns trabalhos de bordado, de crochê, de reciclagem de materiais, de organização de produção artística, né, desenvolver técnicas de pintura, confeccionar diferentes objetos e ter um espaço para venda. Então, por exemplo, poderia se organizar toda uma condição, né, de geração de renda e trabalho, né, com cursos que dão base às famílias, às pessoas, né, que sofrem com o transtorno mental, e dentro da própria região lá, naquele espaço do centro de convivência, criar um espaço para a venda desses produtos. Assim como tem a feirinha do Largo da Ordem, né, você vai criando feirinhas em cada centro de convivência, onde as pessoas que estão no bairro, frequentando o bairro, vão até lá e começam a consumir, né, em termos do uso, né, os produtos que estão sendo feitos, né. E isso vai dando mais segurança socioeconômica aos indivíduos, orientando, né, para um processo de reorganização e fortalecimento do protagonismo, né, seja dos usuários, seja dos familiares, né. Pode falar, Gustavo. Thomas, viu? Nesse Thomas, caso em específico da institucionalização, as pessoas que vivem em situação de cárcere também entram? Porque eles também têm esse processo, né, de aprender uma profissão, e depois saírem, ou não, é exclusivo para pessoas em questão de saúde mental? Digamos assim, a pessoa, porque até como a gente comentou anteriormente, né, quando a pessoa comete um delito, vai para a prisão regular, né, presídio regular. Se ela alega, né, problemas de saúde mental, ela vai para uma outra caracterização prisional, né, que é redimensionada pela justiça, em que lá a pessoa deva ter todo esse processo de atenção psicossocial. Então, quando o indivíduo, né, comete um delito e se alega, ou se caracteriza, ou se identifica que essa pessoa tem problemas de saúde mental, ela vai para um centro de custódia, e dentro desse centro de custódia, né, que é uma jurisdição penal, a pessoa lá ela vai ter todo esse processo de acompanhamento de rede de atenção psicossocial. Quando a pessoa comete algum delito e vai para o presídio regular, ela não tem problemas de saúde mental. Então, ela não entra dentro dessa rede de atenção psicossocial propriamente dita, né? Porque ela vai se caracterizar de outro modo, né? Tanto que dentro dessa rede de atenção psicossocial não está incluso, né, os vínculos do indivíduo, né, com o sistema carcerário propriamente dito. Mas quando o indivíduo está no, entre aspas, né, chamado hospital psiquiátrico, ou melhor, sistema prisional psiquiátrico, a característica é que lá deva ser feito todo um processo de atenção psicossocial a partir da própria instituição. Só que lá a pessoa vai ficar 5 anos, 7 anos, 10 anos, né? Então lá tem que ser feito um trabalho no vínculo com a família. Aqui a ideia é de atenção primária, né? No sentido de fazer com que o indivíduo, estando no seu dia a dia, né, mantenha-se esse dia a dia longe da criminalidade, por exemplo. Ok, Thomas?
Ok, não, ok, professor, sim. Ok, Porque é legal porque, tipo, qualquer um, né, assim, claro, tem que ter uma predisposição genética, né, mas qualquer um pode entrar num surto, né, e isso pode estabilizar de várias formas, né, saber, né, que dentro dos CAPs ou desses centros de acolhimento pode ter essa questão do trabalho, né, com oficinas e tudo mais, é muito legal. sim. Há uma discussão, né, da predisposição genética, né, do indivíduo, né? Se é genético, né, essa predisposição, se ela existe efetivamente, ou se são as causas sociais, né? Então tem um bom debate ainda, né, desses desequilíbrios, né, que possam desorganizar o indivíduo. Por isso que, né, que fazendo, né, esse acompanhamento, né, quando a gente volta lá atrás, né, condições do ambiente, funcionamento social do indivíduo, contexto familiar, relações, né, da rede social que implica a inclusão do indivíduo, isso dá base para a saúde mental, né? Independentemente, né, do fator genético, né? Se diz assim, a característica, né, social da segurança à saúde mental. E se o indivíduo tiver algum problema, teria toda uma rede de apoio, né? Agora, se as condições do ambiente social são desfavoráveis, elas ampliam a possibilidade do indivíduo ter transtornos mentais ou ter desequilíbrios, né? Não quer dizer que todo mundo vá ter, né? E essa rede de atenção psicossocial, né, funcionaria para proteger os indivíduos caso eles entrem em situações de desordem, né? E teria que ter toda uma aplicação regular, né? Então todo esse sistema deveria funcionar, né, independentemente se o indivíduo tem ou não problema. A dificuldade que a gente tem, né, no Brasil como um todo, né, é que esses componentes da rede de atenção psicossocial que implicariam, né, na atenção primária acabam sendo frágeis, né? E tem todo, porque é uma característica de dizer assim, se as pessoas não vão, o sistema não serve. Só serve se forem as pessoas, né? Mas, independentemente se as pessoas fazem, pegando o exemplo do SAMU, né? Independentemente se tem problemas no nosso dia a dia, e o SAMU vai acolher, né? Então a gente tem que ter as unidades do SAMU, independentemente se não tenha problemas, né? Então, a sociedade está bem equilibrada, digamos que a gente tenha 100 unidades do SAMU para atender aí problemas em Curitiba. Digamos que não tem nenhum problema, não está acontecendo nada, tem que manter as 100 unidades funcionando. E o poder público passa a dizer assim, se não tem demanda, não tem por que ter. Então a gente diminui de 100 para 50. Se continua sem ter demandas, a gente diminui de 50 para 10. E quando começar a ter problemas, a gente aumenta. Só que a gente tem que preparar os profissionais, organizar todo o sistema, fazer toda uma base de entendimento do que é, do que não é. Ou seja, a gente tem que ter um sistema organizado, né, como a rede de atenção psicossocial, todo dia, né, independentemente das condições de demandas. Então, a gente tem que ter um sistema que dê conta da população como um todo, e não diminuir ou tornar ineficiente por considerar que diminuiu os problemas. Mesma coisa, né, UPA 24 horas. A gente precisa funcionando todos os dias. Agora, se começou a diminuir o ingresso de indivíduos na UPA, então vamos fechar a UPA, como já aconteceu aqui em Curitiba, né? De fechar unidades porque não estava tendo muita gente fazendo uso de unidades, né? Que é um contrassenso, né? Quando aumenta a demanda, você não tem mais aonde levar os indivíduos, né? Enfim, construindo cuidado e compreendendo o sofrimento, né? Então, o cuidado é o processo de base para que as pessoas, por exemplo, quando as crianças nascem, né, nas nossas famílias, a gente começa com o cuidado, né? O cuidado é a proteção para que as pessoas superem as dificuldades que vão ter no dia a dia. Então, à medida que a criança vai crescendo, as dificuldades vão se ampliando, né? Começa a andar, ela anda para tudo que é canto, começa a mexer nas coisas, né? Abre uma porta, corre para lá, pula para cá. Ou seja, a gente vai ter que ter um cuidado, né? Tanto que eu digo assim, ó, crianças, no mínimo até 7 anos de idade, tem que ter um adulto do lado. Não tem essa condição de falar, a criança tem 3, 4 anos,
e pode ficar sozinha. Tem que ter alguém olhando a criança. Já teve casos, né, que ocorreram de crianças de 2 anos que morreram afogadas dentro de um balde, né? O balde era grande, a criança foi brincar, tropeçou, caiu, né, com a boca, com a cabeça, né, dentro do balde que estava com água, né, um balde grande, e a criança morre afogada, né? Depois encontra-se a criança naquela situação. Mas não tinha ninguém do lado da criança. Eu estava lá do outro lado. Não, tem que ter alguém cuidando da criança regularmente para que ela não sofra problemas na sua vida, né? A mesma coisa, né? Eu vou com a criança no parque, né? E a criança está brincando ali, né? A criança tem 5 anos. Eu tenho que estar de olho na criança o tempo todo. Se a criança está brincando e eu fico olhando no celular, olhando para o lado, cadê a criança? Desapareceu, né? Então, a responsabilidade do cuidado é cuidar sempre para proteger o indivíduo. E é essa a ideia que na RAPS, né, procura-se trabalhar, né? E ao trabalhar o cuidado, também compreender o sofrimento. E não considerar o indivíduo que sofre como sofre porque quer, né? Está sofrendo porque quer. Não, a gente vai entender a lógica do sofrimento, e o sofrimento acontece não porque a gente queira sofrer, ocorre porque pode haver alguma desorganização, desequilíbrio, ou a gente não tem habilidades sociais para lidar com os problemas no nosso dia a dia. Então, no cuidado e ao compreender o sofrimento, né, a gente tem que ver quem é a pessoa. E ao observar a pessoa, a gente vai entender as dinâmicas de como ela se caracteriza, né, como o indivíduo se entende nas suas relações do seu dia a dia, né. E ao entender a pessoa, né, a gente tem que ver, né, como que se construiu a pessoa, né, a vida da pessoa. Não é basicamente, né, fazer um levantamento do passado como um dado informativo. Como em algumas orientações de alunos da psicologia que faziam anamnese, os alunos perguntavam, né, no atendimento de uma criança, né, diziam, e perguntavam aos pais, né, andou com quantos anos, falou com quantos anos, foi para a escola com quantos anos, e assim por diante, né. Daí eu perguntava, né, para que servem essas informações para você? Você sabendo que andou com 1 ano de idade, que começou a falar com 2 anos e meio, falar de modo mais sistemático, começou a escrever com 6 anos de idade, para que servem essas informações? Se você não sabe para que servem, a informação não tem valor. Então, dê significado às informações que são dadas para que a gente entenda quem é a pessoa e possa atuar de modo adequado em relação à pessoa. Então, se a gente tem o domínio das informações e tem a compreensão, né? Então, por exemplo, se a criança começou a andar com 2 anos, a gente tem uma percepção de que pode ter algum problema nas condições motoras da criança, ou condições neurológicas da criança que afetaram para ela andar com 2 anos. Então, a informação de saber que ela andou com 1 ano, ou 1 ano e 2 meses, por exemplo, dá uma base do desenvolvimento regular. Então, tem que entender que isso implica na regularidade do desenvolvimento da criança. Então, é uma informação que eu vou usar para compreender, por exemplo, o relato de uma dificuldade de aprendizagem que o pai ou a mãe estão trazendo lá para o consultório do psicólogo, da psicóloga. Então, entender a vida passada da pessoa é entender como que foi sendo construído as situações que levam ao sofrimento, né? A gente sempre diz, saúde mental a gente trata todos os dias. E ir ao psicólogo, ou a psicóloga, é fazer trabalho de saúde mental. Porém, né, a gente tem uma construção na nossa realidade social que, para procurar um psicólogo, eu tenho que ter um problema, né? Então, eu tenho que ter um sofrimento, né? Então, estou sofrendo, por isso que eu vou em busca de um psicólogo, de uma psicóloga. A característica eu preciso de um psicólogo, uma psicóloga todos os dias, porque esse profissional me promove para que eu tenha saúde mental regularmente, né? Então, a promoção de saúde mental, né, é o dia a dia, é o trabalho do dia a dia, e nós, como psicólogos, temos que divulgar frequentemente, né? Saúde mental se faz todos os dias, e o profissional da psicologia é alguém que vai ajudar a gente nesse processo, não só quando a gente está em sofrimento. Então, investigar a vida passada é entender quem é o indivíduo, as causas que levaram a desajustes, as situações em que o indivíduo se sentiu bem, foi reconhecido,
para que se organize todo um plano de trabalho adequado. Também em relação à vida futura. O que essa pessoa espera do futuro? Então, por exemplo, nós, né, quando a gente para e pensa, o que a gente espera do nosso futuro? Então, daqui 5 anos, né, vocês já serão profissionais da psicologia. O que vocês esperam desse futuro? O que a gente imagina nesse futuro? Não quer dizer, né, que vai acontecer tudo do jeito que a gente imagina, mas pensar no futuro dá a base para que a gente busque encontrar-se, né? O que eu quero fazer depois que eu terminar o curso de psicologia? Aonde que eu quero atuar como psicólogo, como psicóloga? Eu vou querer continuar com os meus estudos? Aonde que eu vou fazer esses estudos? Eu quero me organizar dentro de uma viagem, né, fazer um trabalho junto aos Médicos Sem Fronteiras, né, trabalhando com a psicologia. Como que eu vou fazer isso? Ou seja, à medida que a gente vai imaginando e pensando o nosso futuro, a gente vai planejando a nossa vida, né? Como que a gente espera que ela aconteça. E isso vai dando alento à medida que as nossas ideias vão flutuando, né? A gente vai se organizando, a gente vai tendo um caminho em que a gente possa seguir. Também em relação à vida familiar, que é a condição, né? Como que o indivíduo se sente? Quem é você dentro da família? Como que a família lida com você? Você se considera alguém reconhecido dentro da família? A família lhe dá suporte? Você dá suporte aos familiares? Ou seja, né, entender se o indivíduo inserido numa família tem toda uma organização, toda uma sistematização, ou ao contrário, né, a pessoa diz, eu não estou mais nas relações familiares, eu estou fora delas, fui para a rua, fui viver minha vida isoladamente, porque me causava sofrimento, né? Muitas vezes, né, e a gente percebe aí no âmbito das relações de vida, né, o âmbito familiar, que pode ser o primeiro espaço acolhedor, né, muitas vezes gera problemas que dão instabilidade à condição afetiva, emocional do indivíduo, levando as pessoas a romperem, né, um vínculo de saúde mental, né, e ao romper esse vínculo, né, as pessoas podem levar todo um contexto de desequilíbrios ou desorganizações mais intensos, né. Mundo cultural, né? O mundo cultural é entender como que a pessoa se caracteriza, como que ela entende o mundo, como ela entende as relações que estão à sua volta. Aqui, né, a gente vai observar nesse mundo cultural como que a pessoa se caracteriza, né? Não é uma avaliação que a gente vai fazer da pessoa, né? É muito instruída, é pouco instruída, é analfabeta, não conhece nada. Não, é entender a lógica do mundo em que a pessoa vive. Então, por exemplo, a pessoa vive em situação de rua. É entender a lógica dessa cultura da população de rua. E ao entender a lógica dessa cultura, a gente vai agindo de uma forma mais adequada, respeitosa em relação a esse grupo de indivíduos. Entender, né, por exemplo, a pessoa vive num ambiente social de fragilidade, ela mora numa casa, mora com a sua família, mas o ambiente social revela uma fragilidade de segurança, né, em todos os sentidos. Então, entender esse mundo cultural que a pessoa vive é fundamental para que a atuação em relação à pessoa seja respeitosa, né. Ser político aqui como eu comentei anteriormente, é característica da cidadania, né? Ser político. O sujeito é um ser político, né? Ou seja, o sujeito ali do trabalho é um cidadão. E esse cidadão tem direitos sociais. A garantia desses direitos sociais é que dá base para o equilíbrio de como o indivíduo se sente dentro das relações onde ele está inserido, né? E com isso, né, os próprios papéis sociais. Se a pessoa vive em situação de rua, ela representa um papel social. Se ela vive dentro da família, ela representa um papel social. No mundo do trabalho, ela representa um papel social. E o trabalho, né, ele pode ser algo que dê aos indivíduos a consciência do mundo, ou pode ser uma ação que leve os indivíduos à alienação. O trabalho, ele dá consciência quando a gente entende por que trabalha e como a gente vai se dedicando à própria condição do trabalho. Não quer dizer que a gente vai gostar sempre das coisas que nos faz sentir bem, né? Tanto que de vez em quando a gente tira férias do trabalho, né? Mesmo que a gente goste do trabalho.
Em relação ao trabalho alienante, é um trabalho massificante, repetitivo, em que a gente não extrai desse trabalho a condição da liberdade, né? Então o trabalho é intenso e desvaloriza a própria qualidade do indivíduo na criação, no planejamento, e o que é valorizado num trabalho repetitivo, né, leva o indivíduo a uma condição robótica, digamos assim. Replica uma determinada ação, mas não tem a compreensão de como essa ação pode trazer benefícios de aprendizagem significativas para o indivíduo. Então, a característica de que, muitas vezes, o trabalho, né, pode levar a um processo de alienação. Por isso que, quando se vai fazer atividades com os indivíduos, procura-se recuperar coisas que o indivíduo goste. Por exemplo, eu gosto de jardinagem, eu gosto de cuidar dos animais, eu gosto de fazer atividades manuais, né, de estar pregando, cortando, organizando objetos, eu gosto de pintar. Então, essas atividades são valorizadas porque se leva em conta, né, como atividades de trabalho, mas trabalhos em que o indivíduo se sente acolhido na sua própria produção, né? No resultado final, eu digo, eu que fiz, eu que pensei, eu que elaborei. Um trabalho, né, que tem essa dinâmica, né, de dar aos indivíduos autonomia, dá também aos indivíduos saúde mental. Vida secreta, né, digamos assim, situações em que alguns indivíduos possam ter aspectos da sua vida que não revelam, seja para a família, não revelam para as pessoas que estão à sua volta, e que num trabalho, né, de acolhimento, um trabalho psicológico, né, o indivíduo muitas vezes se solta e vai revelando algumas coisas, claro que fica em segredo com o próprio trabalho psicológico, mas que podem denotar ou conotar contextos de fragilidade da saúde mental do indivíduo, né. Autoimagem, né, como eu me vejo, né, como eu me reconheço, né, sou uma pessoa com valor dentro da sociedade, sou uma pessoa sem valor dentro da sociedade. Características de automanutenção, né, como que a gente faz, né, para lidar com as situações que elevam a nossa fragilidade, né. Então, digamos, a gente se sente frágil em uma determinada situação, num determinado contexto, né, como que a gente lida, né. Então, a gente estava passando no lugar, alguém xingou a gente, alguém mandou um e-mail para a gente xingando a gente no Facebook, lá aparece uma informação que, colocando palavrões ali para com a gente, né? Como que a gente faz essa automanutenção, né? A gente tem que aprender, né? Então, senão a gente fica angustiado, né? Ficando angustiado, a gente fica desequilibrados, né? E a gente tem que aprender a lidar com esses contextos, e o psicólogo, a psicóloga, num trabalho com a pessoa, vai buscando, né, que ela compreenda as contradições da sociedade e que saiba lidar de um modo equilibrado. E também, né, a construção do autocuidado e do lazer, né, atividades lúdicas arejam a condição mental de cada um de nós, né, de cada um dos indivíduos. Né. O sofrimento, né, o sofrimento é entendido, né, como algo que desorganiza o indivíduo, e desorganizando o indivíduo faz com que ele se sinta frágil dentro das relações, né. De modo geral, né, quando o indivíduo apresenta um sofrimento físico, a gente associa esse sofrimento físico a uma doença, né, uma doença renal, uma doença hepática, cardíaca e assim por diante. E aí a gente vai explicando, né, o indivíduo está frágil, por quê? Porque ele tem uma doença, e essa doença leva o indivíduo a uma certa desorganização. No âmbito da condição mental, as pessoas podem ter desajustes que muitas vezes não são valorizados e entendidos de modo adequado, e esse sofrimento fica como uma característica de personalidade. Se diz assim, o indivíduo é desse jeito, é o modo dele ser, é como ele se caracteriza. E essa condição, né, de intransigência, né, muitas vezes, né, a pessoa não abre mão dos seus pontos de vista, a pessoa quer se sobrepor em relação aos demais, pode ser uma condição que tenha por base um sofrimento, e um sofrimento que está correlacionado à elaboração dos processos de saúde mental. Então, um homem, né, que na casa, na relação com a sua esposa,
se coloca como eu mando, eu faço, e se não fizer como eu quero, vai ter consequências, né? Violência. Essa pessoa pode ter um sofrimento mental, pois não sabe lidar com o contraditório. E essa pessoa gera sofrimento na outra, que sofre mais ainda, né? Porque tem sua liberdade tolhida e muitas vezes sofre a violência física, né? A condição, né, de trabalho com o sofrimento é a compreensão de como que o indivíduo vive no seu dia a dia as relações daquilo que está à sua volta, né? A pessoa consigo mesmo, com a família, com o território, né, que é o ambiente onde ele vive, né, o espaço cultural, e a sociedade, o ambiente social mais amplo, né? Então, o sofrimento ele pode trazer desajustes ao indivíduo do ponto de vista físico, que é mais evidente, porém, do ponto de vista psicológico, muitas vezes a gente associa ao modo do indivíduo ser, e não que ele tenha um desequilíbrio, que ele precise de um apoio. Muitas vezes o próprio indivíduo, se a gente fala a ele que ele precisa de um apoio psicológico, a pessoa diz assim, você acha que eu estou louco? E não considera, né, que a condição de trabalho é para que o indivíduo possa superar determinadas demandas nos seus relacionamentos e promova, né, junto à sua família, ao seu ambiente, né, toda uma condição de segurança, né? Então, o sofrimento é uma vivência, né, que o indivíduo tem no seu dia a dia, né, do ponto de vista mental, sem que ele compreenda que esse sofrimento é uma doença. E quando a gente percebe que as pessoas são intransigentes, são impositivas, não gostam de trabalhar com contradições, isso revela que o indivíduo está numa situação de desorganização, pois o convívio humano pressupõe que a gente entenda o outro, que a gente discorde do outro, mas dialogue com o outro, para que, dentro dos processos do dia a dia, a gente supere as dificuldades de entender o mundo, as relações de mundo e assim por diante. O cuidado, né? O cuidado é como a gente aborda as pessoas de tal modo que, dentro dessa relação, a gente promova toda uma situação de equilíbrio, né? Então, cuidado, pegando o exemplo do bebê, né? Então, a criança, ao nascer, a gente vai ter toda uma série de cuidados para que a criança não sofra com suas cólicas, não sofra com as suas dores, que ela receba alimentação com qualidade, que ela possa ter roupas, né, que protejam do frio, e assim por diante, né? Então, a gente vai dando base de proteção. Então, cuidado é a proteção que vai dando toda uma condição de buscar a superação das doenças que o indivíduo vem a ter, né? Então, por exemplo, um adulto que tem um problema de saúde, a gente vai buscar, né, acompanhamento médico, de profissionais de saúde que deem uma garantia de manutenção da saúde, né, da condição física do indivíduo, do ponto de vista psicológico também. E o trabalho do psicólogo é um trabalho de acolhimento, buscando fazer todo um levantamento de quem é o indivíduo para promover esse cuidado com equilíbrio através da elaboração, né, que vai ser feito, né, para com o indivíduo, seja no hospital psiquiátrico, seja numa comunidade terapêutica, ou seja no CAPS, né, que é o chamado Plano Terapêutico Singular, ou seja, buscar, né, todo um processo de entendimento de quem é o indivíduo, o ambiente familiar que ele vive, as contradições que ele participa, onde ele está inserido, e através desse plano terapêutico singular, organizar toda uma situação, tanto de intervenções como de planejamento, para que o indivíduo tenha um projeto de vida para entender o que se passa com ele. Esse projeto de vida, né, por exemplo, que é uma base de trabalho dentro do CAPS, e uma base de trabalho regular, é fazer junto com o indivíduo, né, todo um plano de ação, né, a partir do entendimento, né, de quem você é, aquele levantamento, quem é o indivíduo, a sua história de vida presente, passada, suas relações familiares, relações com o trabalho, o que motivou o indivíduo a usar, por exemplo, uma substância psicoativa, que tipos de substâncias que o indivíduo usa, ele entende os efeitos que essas substâncias causam no seu corpo, tanto do prazer quanto
da desorganização mental, e a partir desses elementos, né, a organização de um projeto, de um planejamento, de um trabalho que vai levar um determinado período de ação, né? Então a gente começa hoje, estamos no dia 5 de agosto e vamos até o dia 5 de dezembro. Esse plano de trabalho vai ser um plano em que nós teremos encontros diários. Esses encontros diários vão se caracterizar, primeiro, por 4 encontros individuais e depois por trabalhos em grupos, onde a gente vai inserir o indivíduo, pouco a pouco, em diferentes debates, em diferentes organizações de ideias, conceitos, atividades, até que o indivíduo vai se apropriando e compreendendo a si mesmo para ter esse retorno à família com segurança, ao mesmo tempo que vai se dando, né, através do assistente social que trabalha no CAPS, orientações aos familiares para esse retorno e entendimento, né, da demanda que o indivíduo vem a trazer. Né. As trilhas, né, de organização do cuidado, né, pensando a saúde mental, pensando, né, a superação dos transtornos, né, devem levar em conta, né, na atenção básica, né, pensando lá aquela tabela anterior, né, que começa na unidade básica de saúde, né, e vai se tornando cada vez mais ampla em termos de busca por um atendimento ao indivíduo, a partir das considerações de como o indivíduo vive, né, as suas realidades e como se dá um apoio adequado à vida desses indivíduos. Então, observar e escutar, né, tanto a pessoa quanto a família e aproximar a família da própria pessoa, né, dando a eles todo um equilíbrio de inter-relações. Famílias com, digamos, que vivem uma vulnerabilidade, têm que ter um atendimento diferenciado com acompanhamento, né, da saúde na família. Né. Então, os profissionais de saúde têm que ir até uma família em que apresenta, né, todo um problema de saúde mental, né, dar orientações adequadas, estar encaminhando junto a essas pessoas maior segurança, tem que ter a participação do assistente social para auxiliar caminhos, né, em termos, né, das pessoas terem acesso a moradias mais adequadas, terem acesso aos seus documentos, terem acesso a direitos que estão vinculados à sua cidadania, e esse trabalho, né, de saúde na família, em que os profissionais, né, vão até essas famílias, devem ser, digamos assim, de maior qualidade possível, né, independentemente das condições em que os indivíduos acabam por estar. Né. Também de responsabilidade, né, o cuidado, né, de todo, digamos assim, na organização, né, da saúde na família, que ESF, né, Equipe Saúde na Família, de todo o sistema, né, de saúde, procurar dar base à compreensão, né, do que é a saúde mental, né. Não, por exemplo, numa unidade de saúde, os profissionais da saúde mental, SM, né, são profissionais que vão explicar, né, para quem trabalha na unidade de saúde o que é a saúde mental, e quando alguém apresentar alguma desorganização, que as pessoas que estão trabalhando ali na unidade básica de saúde já vão separando e já vão organizando todo um processo para o acolhimento social, que é o ACS, né, acolhimento social dos indivíduos, ou seja, mapeando todo o processo, né, que envolve famílias, pessoas com problemas de saúde mental, pessoas usuárias de substâncias psicoativas, e já na unidade de saúde, à medida que se percebe que quando o indivíduo busca um cuidado e se faz um levantamento inicial, se compreenda, né, que esse indivíduo, além do problema que ele relata ali físico, há também esses problemas vinculados ao uso de substâncias psicoativas. Né? Muitas vezes a pessoa vai à unidade de saúde para relatar um problema físico dela mesma, e ela acaba dizendo assim, na minha família, meu filho começou a usar drogas, né, como popularmente as pessoas falam. E quem está ali, né, atendendo a pessoa, né, já pode fazer um registro e encaminhar, né, a equipe de saúde na família, e essa equipe, né, já vai designando, né, profissionais que possam agir nessas trilhas do cuidado. Ou seja, buscar caminhos para redução de danos, já começar a intervir, né,
aonde esses relatos, né, de uso de substâncias psicoativas, ou a pessoa vai lá para reclamar de um problema da sua saúde física e falando ali, diz assim, meu marido é muito violento, meu filho é muito violento. Ou seja, pode ter ali o sofrimento, pode ter ali uma desorganização, pode ter problemas de saúde mental. E, à medida que se tem esses relatos e se reorganiza toda uma forma de atuação adequada, se está num programa de redução de danos, que é uma forma de trabalhar o cuidado e dar às pessoas maior equilíbrio, maior responsabilidade. Dentro dessas trilhas de saúde mental, também é importante levar em conta, né, os espaços onde o indivíduo possa ser atendido. Então aqui, né, por exemplo, estão citados CAPS 3, né, e CAPS AD 3. O CAPS, né, ele se subdivide em diferentes aspectos, CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD e CAPS I. CAPS I. CAPS AD era o termo, né, utilizado anteriormente, né, então CAPS que atende indivíduos usuários de álcool e drogas. O CAPS I é o CAPS que atende problemas de saúde mental em crianças. O I é de infância. O CAPS 1, CAPS 2 e CAPS 3 são CAPS que se dividem conforme a população que se tenha, né? E, por exemplo, no CAPS 3, né, o CAPS 3 é um CAPS que atende pessoas para, digamos assim, num surto, né, ter uma intervenção e o indivíduo ficar no CAPS. Né? Então, o CAPS, ele atende a pessoa em surto, desorganizada, que não vai para um hospital psiquiátrico, mas vai para o CAPS, e dentro do CAPS ela é internada ali por um dia, 2 dias, 3 dias, né? E ali é feito um acompanhamento do indivíduo até que ele se recomponha e possa voltar para casa. Né? A característica, né, de toda a organização, né, do acompanhamento, né, e cuidado social está relacionada, né, a toda uma percepção, né, de como os indivíduos interagem, né, no seu núcleo familiar, de como os indivíduos agem no seu núcleo familiar e como que se vai desenvolvendo a atenção básica. Então, a B é a atenção básica, para com os indivíduos, dando a eles, né, toda uma segurança para o retorno. Né? Então, no CAPS 3, né, e no CAPS álcool e drogas 3, se tem os leitos, né, e esses leitos, né, que funcionam, né, como um hospital geral, né, é uma emergência, né, mas não é um atendimento que vai durar um mês, né, são 2, 3 dias ali, e a partir desse processo, entender como o indivíduo chegou, né, a esse contexto, avisar, né, a unidade básica de saúde, né, a equipe de atenção básica, para que se organize, né, todo um processo de entendimento de quem é esse indivíduo, como está a família, qual é a característica, né, das suas inter-relações, né, para um apoio regular. Também, né, a territorialidade, que é compreender, né, na atenção básica, né, quem são as pessoas, onde elas vivem e como que todo esse processo vai se intensificando na vida dos indivíduos. E a partir dali, né, todo o cuidado que se deve ter em termos, né, de intervenções, uso de tecnologias ou de técnicas ou de estratégias, a compreensão de como que o território vai se organizando, identificando. Então, por exemplo, o psicólogo ele tem que ter uma noção de geografia e história. Então, quando em determinado espaço de atuação, você tem que entender e olhar aquele ambiente e como ele se caracteriza, como ele é percebido pelas pessoas que estão dentro do espaço territorial, bem como por quem está fora desse espaço. E essa compreensão geográfica e histórica faz com que o psicólogo, ao atuar dentro desses espaços, tenha uma compreensão melhor das contradições do sistema, das características do sistema. E é fundamental, né, nessa construção, né, o diálogo e o vínculo. Né? Então, na atenção básica primária, perceber a saúde mental envolve entender os vínculos das inter-relações do indivíduo ou dos indivíduos. Né? Como, por exemplo, o acolhimento no território. O indivíduo se sente parte daquele território onde ele está, seja
a casa, sejam as relações familiares, seja a comunidade, seja o bairro, seja a cidade, né? Eu estou acolhido nesse ambiente, me sinto parte desse ambiente. A pessoa, né, é compreendida de modo que suas demandas sejam atendidas, né? Então, onde no território eu sou acolhido, eu tenho uma condição de vida que dá equilíbrio, dá sustentação, dá estabilidade. A intervenção, quando é feita dentro do ambiente familiar, tem um plano de tratamento. Então, quando a saúde na família, né, os profissionais que representam a equipe, né, a equipe Saúde na Família, vão até os familiares, eles estabelecem um planejamento e um trabalho para acompanhamento desses indivíduos, observando se eles seguem esse planejamento e se esse planejamento se efetiva com regularidade. O cuidado longitudinal. Cuidado longitudinal significa que a gente começa e dá acompanhamento ao longo do tempo. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, um acompanhamento em que você vai percebendo a evolução do quadro, da situação, do contexto, da saúde dos indivíduos, né? E ter, né, dentro desse espaço territorial, né, nesses diálogos e vínculos que se constroem, uma rede sanitária e comunitária que dê base de promoção de saúde. Ou seja, tem que ter unidade básica de saúde, tem que ter UPA, tem que ter CAPS, tem que ter uma rede de proteção que garanta aos indivíduos toda uma segurança, né? Segurança para a saúde física, segurança para a saúde mental, né? E é importante, né, que o entendimento do sofrimento mental esteja relacionado à ideia de trabalho com o cuidado, pois o cuidado que é a condição básica que vai promover a saúde lá na frente por parte do indivíduo. A Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, em 2013, ela fez uma pesquisa, né, buscando compreender a situação, né, da saúde mental de indivíduos, né, que estavam relacionados ao uso de substâncias psicoativas. E nessa pesquisa, né, eles encontraram que 80% dos usuários de substâncias psicoativas eram negros ou pardos. 80% dos usuários não chegou a completar o ensino médio. E em torno de 80% dos usuários eram, em sua maioria, homens. 20% das mulheres são vulneráveis, né? Mantenham-se em vulnerabilidade do ponto de vista social, né? As mulheres, né, que foram ouvidas, né, na pesquisa, né, o SAM é da pesquisa de 2013, né, elas se caracterizavam, né, em situações de violência, né, e a violência sexual, né, era uma demanda muito mais intensa. E as mulheres se colocavam em vulnerabilidade não só pelo uso, se colocavam entre aspas, né, não só pelo uso, né, de substâncias psicoativas, mas também na vulnerabilidade pela violência gerada para com as mulheres, e as mulheres também tinham que vender o seu corpo para ter dinheiro para a compra de substâncias psicoativas. E também, né, a característica de que em indivíduos com menos de 30 anos, a droga que tinha uma prevalência, né, substância psicoativa era o crack, né, principalmente o crack, que eu cheguei a comentar com vocês na aula passada. Então, nessa pesquisa da Fiocruz, né, o que a gente tem por base, né, é que a exclusão social dos indivíduos na nossa sociedade gera o desequilíbrio. Então, por que se a gente tem uma população no Brasil, né, que 50% são brancos e 50% são negros, por que 80% das pessoas que estão na rua são negras, né, daquelas que estão na rua? Por que 80% das pessoas não têm educação? E quando a gente vai associar, né, as relações dessa pesquisa, desse 80% de quem não chegou ao ensino médio, 50% são negros também, né? Ou seja, metade da população ali dos que foram à escola, né, são negros em relação aos brancos. A característica que se observa é que há uma exclusão, né, das pessoas pela sua cor de pele
e também, né, pelos fatores socioeconômicos que estão correlacionados, né. Nessa pesquisa da Fiocruz, né, também demonstrou, né, que o tempo de uso do crack gira em torno de 8 anos. Quando as pessoas começam a usar e não tem nenhum plano de tratamento, a característica é que as pessoas usam por em torno de 8 anos, sendo que muitas das pessoas, né, acabam não completando os 8 anos de uso porque acabam vindo a morrer por toda a desorganização que o crack faz em relação ao indivíduo. Tanto, né, que a gente pode observar que existem regiões, seja em Curitiba ou em outras cidades, que as pessoas usuárias do crack se juntam e vão convivendo ali em situação de rua, em situação de miserabilidade, com dificuldades intensas, né, sem que esses indivíduos tenham um acompanhamento e um tratamento. E o tratamento não significa chegar com um carro, agarrar todo mundo que está lá naquela situação do uso do crack, colocar dentro do veículo e levar para uma instituição e lá começar a fazer tratamento com eles. Já foi feito isso, por exemplo, vocês devem ter acompanhado em São Paulo, em que o governo do estado disse assim, lá onde os indivíduos estão reunidos, a gente vai com um mandato judicial, fazendo uma internação forçada de todos que estão ali. Então, quando chegou a polícia, né, para pegar as pessoas, né, cada um fugiu por um lado, enquanto dava. E os que foram pegos foram levados para instituições onde dali 1 mês, 2 meses, os indivíduos fugiram e voltaram para a rua. Tanto que, pegando o exemplo que é mais divulgado lá de São Paulo, havia uma região onde os indivíduos ficavam, hoje esses indivíduos ficam em regiões diferentes. Vão mudando os espaços e o tratamento, né, passa com aquela ideia do consultório na rua. Então teria que ter consultório na rua, que fosse até os indivíduos, conversassem com eles no dia a dia, porque não chegou a primeira vez para o indivíduo e a gente fala para ele, você quer sair dessa vida? E a pessoa diz, sim, eu quero, e a pessoa entra e começa o tratamento, e o tratamento é maravilhoso e resolveu esse problema. Não, a gente vai e conversa com a pessoa, você quer sair dessa vida? A pessoa diz, não, estou bem aqui, mesmo que esteja ali numa situação de sofrimento, né? A gente tem que ir a segunda vez, tem que ir a terceira, a quarta, por isso que tem que ter um plano de trabalho com o consultório na rua, né, para que a gente traga esse indivíduo a partir dos diálogos, das conversas recorrentes, e não que uma primeira conversa fizesse todo esse processo. Né. Aproximadamente, né, 40% dos usuários, né, encontram em situação de rua, né, em situação de abandono. E isso faz com que os indivíduos vivam nas ruas como uma característica de encontrar de modo mais fácil a própria droga e sobreviver do jeito que dá. Né? Com isso também, né, ao viver na rua, os indivíduos começam a buscar. Né? Se eu não consigo a droga, a substância psicoativa, eu tenho que conseguir de algum jeito. Pequenos furtos começam a ocorrer, né? Ataques aos indivíduos que passam, né? Me dá um dinheiro aí, xingamentos, toda uma desorganização que as pessoas vão tendo em busca, né, de ter uma quantia financeira para fazer o uso da substância psicoativa, né, especialmente o crack, né, que causa uma dependência intensa no indivíduo, né, diferentemente das outras substâncias. Né. Ao usar o crack, né, o indivíduo já acaba ficando amarrado, né, na sua dependência, e o tratamento é um tratamento difícil, demorado, e que exige muito empenho, né, de quem está trabalhando com os indivíduos. Nessa pesquisa, né, de 2013, também se observou que a população, né, que está exposta ao uso de substâncias psicoativas, está na rua, acaba sendo também uma população que é atingida por outras doenças, né, além da saúde mental, né, a AIDS, tuberculose, né, são doenças que acabam fazendo parte do dia a dia dos indivíduos. Né. Também, né, no uso dessas substâncias psicoativas, né, os usuários começam a ampliar o seu uso para além do crack. Né. Então, para chegar no crack, o indivíduo regularmente é usuário do álcool e do tabaco. À medida, né, que as pessoas fazem uso dessas substâncias,
elas, ao adentrarem ao crack, né, ou outras substâncias psicoativas, né, elas vão ficando dependentes cada vez mais, né, dentro da substância que tem um efeito mais intenso no indivíduo. Então, digamos assim, se o indivíduo não tem uma relação de segurança, um ambiente de saúde primária, o uso, né, por exemplo, do álcool e tabaco são drogas ou substâncias psicoativas consideradas legais dentro da sociedade. Se a pessoa não tem uma rede de apoio adequada dentro dos seus ambientes, esse uso pode provocar no indivíduo o uso de outras substâncias psicoativas, né? Maconha, cocaína, entre outras, né? E no crack, né? Que causa uma devastação e desorganização nos indivíduos, né? Quando se pergunta aos indivíduos se eles querem voltar a uma vida ativa, né? Participar da sociedade, ter toda uma organização, reconhecimento, em torno de 80% diz que sim. Mas esse sim não quer dizer que os indivíduos imediatamente vão recomeçar sua vida. Por isso que o trabalho é um trabalho constante, é um trabalho que tem que ser regular, retomado várias vezes, e a pessoa tem que ter um caminho, um plano de trabalho. Se não tiver um plano de trabalho, a pessoa passa com o tempo a desacreditar das intervenções. Tempos atrás, né, em Curitiba, quando os jovens que estavam na rua, né, faziam uso de substâncias psicoativas, né, relacionadas à cola de sapateiro, a cola de sapato, né, melhor dizendo, a prefeitura, né, chegava até eles e prometia: entrem nessa Kombi que a gente vai dar para vocês comida, roupas, banhos, etc. e tal. Os jovens entravam e quando chegavam lá no espaço de atendimento, né, não tinha o banho, não tinha o alimento, né, naquele momento, e eles tinham que passar por uma triagem. Com o passar do tempo, né, quando essa Kombi, né, chegava para resgatar os jovens que estavam na rua, né, eles fugiam, né? Ao invés, né, deles participarem, eles fugiam, porque entre eles já criou-se um conceito, né? E vai chegar o pessoal que vai levar a gente para aquele lugar que dizem que vão dar comida para a gente e roupa, e não vão dar, vão ficar lá enrolando a gente. Então a gente sai daqui, né? O pessoal saía e não tinha a ação, né, que poderia ser uma ação adequada, né? Os cuidados em saúde mental, né, começam com atenção básica, né, atenção primária. E essa atenção primária, né, ela deve levar em conta, né, a compreensão de como que a violência vai se constituindo dentro da sociedade, como que o uso de substâncias psicoativas vão se constituindo no uso dentro da sociedade, como que a ação pública vai criando espaços de atendimento, né, como, por exemplo, o CRAS, né, que é Centro de Referência em Assistência Social, né? Então, a criação de vários CRAS. Então, o S minúsculo ali é só para dar ideia de plural, né? Esse Centro de Referência e Assistência Social é um espaço em que o psicólogo também atua, né, para trabalhar toda uma condição de enfrentamento da realidade social. E essa organização e sistematização vai permitindo, né, através do CRAS, né, que deveria ter em cada bairro, e se o bairro é grande, teria que ter 4 CRAS, 3 CRAS, 5 CRAS, né, de acordo com o tamanho dos bairros, para atender as demandas, né, de saúde e atenção básica, né, aos indivíduos, né. E dentro dessa relação do CRAS, né, todo o vínculo, né, com a rede, né, de atenção psicossocial, com as equipes, né, de saúde na família, com o Centro de Atenção Psicossocial e com o Núcleo de Assistência em Saúde da Família, que é o NASF. Ou seja, a necessidade, né, de se estabelecer toda uma rede de apoio que promova nos indivíduos equilíbrio, e esse equilíbrio, né, seja compartilhado pelo poder público, dando aos indivíduos, né, a todos os indivíduos, porque toda essa rede ela tem por base a Constituição de 88 e tem por base o entendimento de que o Sistema Único de Saúde rege todo esse sistema que envolve a atenção primária. E essa atenção primária pública, ela deve ser de qualidade e que venha a atender a demanda da população como um todo.